Hoje eu já vou começar explicando que esse vídeo não vai ser exatamente um vídeo. Nos últimos meses, aliás já está quase fazendo um ano, eu tenho feito os vídeos do Antídoto e isso tem trazido muita alegria para mim. Eu evito falar muito sobre mim mesmo e aparecer aqui no canal, mas eu sou uma pessoa e, como todas as outras pessoas, eu tenho sentimentos e eu penso nas coisas e eu tenho ideias e eu gosto muito de compartilhar essas ideias. Só que o que acontece é que para compartilhar essas ideias eu costumo fazer vídeos. Fazer vídeo é muito legal. Eu não posso reclamar em nada das pessoas que têm acompanhado o canal e que têm divulgado e que têm comentado. A única coisa que eu posso reclamar é que fazer vídeo dá um baita trabalho. E a maior parte desse trabalho está na edição do vídeo, não na concepção do vídeo. Porque geralmente eu faço vídeos sobre assuntos que eu já pesquisaria de qualquer forma pelos meus interesses pessoais e tudo mais. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente, ele é uma experiência que eu estou fazendo de colocar o Antídoto num formato mais parecido com um podcast, ou seja, fazer a parte do áudio para que eu possa, através dessa parte do áudio, explorar melhor os temas com mais tempo, sem a necessidade de me ater ao tempo de um vídeo ensaio. E consiga produzir mais, porque a maior parte do trabalho na minha produção dos vídeos é justamente a edição. E fazendo só o áudio, isso economiza muito trabalho. Então eu vou tocar a música de introdução e depois disso a gente parte para o nosso primeiro tema. Tem um tema que me acompanha desde pequeno e que eu escolhi ele para ser o primeiro tema discutido aqui no novo formato do Antídoto, porque ele voltou para minha vida recentemente. Uma amiga minha trabalha com adolescentes de comunidades carentes e ela me fez uma pergunta para usar a resposta dessa pergunta no trabalho que ela faz com esses adolescentes. A pergunta que ela me fez foi a seguinte: qual é o papel dos adolescentes no mundo de hoje? Olha, é difícil, tem muitos adolescentes, o mundo é um lugar enorme, o mundo de hoje é completamente diferente em cada lugar. Mas bom, eu tinha que dar uma resposta e essa resposta ia parecer enrolação. Eu pensei em uma resposta curta e uma resposta longa. A resposta curta foi a seguinte: o papel dos adolescentes no mundo de hoje é ser menos pior do que foi a minha geração. E é uma tarefa relativamente fácil, porque a minha geração não é uma geração muito legal. Mas a resposta longa talvez seja mais interessante. Ela não é tão fácil, mas é mais interessante. Para entender a resposta longa, a gente precisa falar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Quando as histórias em quadrinhos ficaram populares nos anos 30, com o Super-Homem, o Batman e tudo mais, esses heróis eles falavam sozinhos. Por quê? Porque o desenho era muito simples e às vezes não dava conta de explicar tudo o que estava acontecendo só através da imagem. Isso complementava com o componente verbal, o componente visual da história. Só que aí acabava acontecendo o seguinte: o personagem parecia um maluco falando sozinho. Faço aqui uma pausa para contemplar o fato de que nesse exato momento eu sou um maluco falando sozinho. Bom, além disso, os heróis eles eram quase todos homens adultos, musculosos e brancos e tudo mais. Só que a maior parte do público dessas histórias em quadrinhos era criança. É claro que as crianças achavam legal e admiravam aqueles heróis fortes e musculosos e adultos, mas eles não se identificavam muito. Era legal ter também um personagem com quem as crianças pudessem se identificar, pudessem se ver ali. A solução que os gênios dos quadrinhos acharam naquela época foi colocar ajudantes, em inglês chama de sidekicks.
E esses ajudantes eram crianças ou adolescentes que acompanhavam o super-herói. Então, primeiro, o super-herói tinha com quem conversar, e segundo, a criança tinha alguém com quem se identificar melhor. É claro que a criança também se identifica um pouco com o herói, né? Quem já viu uma criança brincando sabe que ela diz: eu sou o Super-Homem, eu sou o Batman, eu sou a Mulher Maravilha, ou a Ray. Felizmente hoje a gente tem alguns referenciais de super-heroínas para as meninas, ou para os meninos. Enfim, essa foi a solução que eles encontraram. Isso foi nos anos 30. Quando você passa para os anos 60, a lógica dos quadrinhos já era totalmente diferente. E, sobretudo, o Stan Lee, que é um cara que muita gente conhece por ser o pai de muitos dos quadrinhos mais legais e mais populares, e muita gente conhece por ser aquele velhinho simpático figurão que aparece nos filmes da Marvel. Mas, enfim, o Stan Lee e o Jack Kirby, sobretudo, que era o desenhista com quem ele mais trabalhava, eles começaram a criar super-heróis que não se limitavam àquele modelo de homem adulto musculoso branco. Assim como existem muitos tipos de pessoas, começaram a surgir muitos tipos de super-heróis. Por exemplo, o Hulk, que era um super-herói feio e era um super-herói meio monstruoso e que era inspirado nos conhecimentos sobre psicologia que vinham se popularizando naquela época e que mostravam um outro lado da nossa mente que normalmente não era retratado nas histórias em quadrinhos. Tinha também os X-Men, que eram uma minoria oprimida, lutando por igualdade. Teve também o Pantera Negra, o primeiro super-herói negro a fazer bastante sucesso. E é nesse contexto que surge o Homem-Aranha. Veja, o Homem-Aranha é possivelmente o herói mais conhecido dessa geração, o mais popular. E ele era um herói adolescente. Isso dava um material muito grande para que os adolescentes da época que liam esses quadrinhos se identificassem com aquele nerd de óculos que tinha que se preocupar com a prova, ao mesmo tempo que tinha que se preocupar com o supervilão, que tinha que se preocupar com salvar a cidade, ao mesmo tempo que se preocupava com a crush. O fato é que o Peter ganhou seus superpoderes e virou o Homem-Aranha. E, a princípio, o Peter resolve usar esses poderes só para o seu próprio benefício. Ele começa a participar de lutas ilegais e ganhar dinheiro nessas lutas, sempre usando uma máscara. E, na saída de uma dessas lutas, um criminoso armado passa pelo Peter. E, ao invés de ajudar a pegar o criminoso com os seus poderes, ele diz: "Não, isso não é problema meu." E aí esse criminoso acaba matando o tio Ben, que era o tio do Peter Parker, que criou ele e tudo mais. Nesse momento traumático, o Peter lembra de uma coisa que o tio Ben ensinou para ele e que é uma das frases mais famosas da história dos quadrinhos. Se você gosta pelo menos um pouco de super-heróis, você já deve saber o que eu vou dizer agora, né? Criando esse personagem, o Stan Lee estava demonstrando um ponto de vista que muitas pessoas tinham a respeito dos adolescentes. O conceito de adolescência era uma coisa nova na época. Até então, as pessoas eram todas classificadas como adultos e crianças. E com o tempo, as pessoas começaram a perceber que existiam algumas pessoas que não estavam bem na infância, mas ainda não eram bem adultos. Aí, como essas pessoas tinham 13, 14, 15, 16 anos, em inglês 13, 14, 15, 16, eles começaram a chamar de teenagers, ou seja, as pessoas que têm a idade com teen no número. Esses adolescentes começaram a ganhar importância na sociedade. Eles começaram a fazer um trabalho aqui, outro ali, ganhar o seu dinheiro e de repente eles podiam comprar não só uma revista em quadrinhos, mas eles podiam comprar um carro, eles podiam votar. Eles começaram a ganhar importância na sociedade. E as pessoas tinham muito medo, e o preconceito que tinham com o rock and roll, por exemplo, era em parte por conta disso. As pessoas tinham muito medo do que os adolescentes iam fazer com todas essas possibilidades que eles tinham. Não é de hoje que os mais velhos ficam xingando: por que esses adolescentes de hoje em dia? Porque no meu tempo a gente não tinha nada dessas coisas, a gente saiu super bem. Não é bem assim, não saíram super bem. Mas de toda forma,
Uma coisa que é muito interessante a respeito do Homem-Aranha é que ele foi criado por uma pessoa mais velha que queria passar uma mensagem de que, com todos esses poderes que os adolescentes tinham, eles tinham uma responsabilidade muito grande. E é justamente aí que a gente vai começar a responder a pergunta que a minha amiga me fez. O Stan Lee, quando criou o Homem-Aranha, assim como eu, ele estava pensando nisso. Qual é o papel dos adolescentes hoje em dia? E bom, hoje em dia os adolescentes têm muito poder. Primeiro, tem o poder da informação. Tem até informação demais e de qualidade questionável ao redor, o que não deixa de ser um problema. Mas mais do que nunca, os adolescentes têm a possibilidade de se informar e entender o que está acontecendo. Além disso, tem o poder de se comunicar, de falar para muita gente e deixar registradas as suas ideias, de contar a sua própria história e fazer sua própria narrativa. A maioria das pessoas ao longo da história não conseguiu criar sua própria narrativa. A gente conhece a narrativa de poucas pessoas. Todo esse acesso à informação não começou com a internet. Na época da Revolução Industrial, parecia uma loucura que todas as pessoas, ou que grande parte das pessoas, um dia conseguiriam ler e escrever. Parece fácil pra gente, porque a gente está acostumado, mas você pega uma criança que é especialista em aprender, que só faz da vida aprender, e essa criança leva anos para conseguir ler e escrever direito. E aí, essa ideia revolucionária de botar todas as crianças na escola, que parecia o sonho de um homem louco, começou a ser aplicada aos poucos e dar frutos. Veja, nos anos que se seguiram a isso, a gente teve carros, a gente teve o domínio da eletricidade, a gente teve internet, a gente teve avião, comida produzida em massa, antibióticos, remédios acessíveis para muita gente. A mortalidade caiu, a longevidade cresceu, a proporção de pessoas em situação de miséria diminuiu. Os índices de violência, que tanto alarmam a gente, que aparecem nos noticiários e tudo mais, diminuíram. Os jovens hoje estão crescendo nesse mundo, com todas essas possibilidades, que há um tempinho muito pequeno atrás, em termos de história, pareceriam impossíveis. Ia parecer para aquela época a mesma coisa que Hogwarts parece para uma criança de hoje em dia. E aí, a minha amiga me perguntou, qual é o papel dos jovens de hoje em dia? Eu lembrei do Stan Lee, lembrei do Homem-Aranha, lembrei da Revolução Industrial e lembrei que o poder desses jovens só cresce. E as responsabilidades também. As mudanças climáticas estão aí, a injustiça social de vários lugares está chegando a um ponto em que as pessoas não conseguem mais tolerar. E aí eu lembro também da microbiologia, das bactérias, dos micróbios. Há 200 anos atrás, se você tentasse explicar os micróbios para uma pessoa, essa pessoa ia entender tudo errado ou achar que você está maluco. Se você dissesse que tem umas criaturinhas invisíveis que estão fazendo você ficar doente, que moram dentro de você e que fazem o seu corpo funcionar, as pessoas iam pensar que são espíritos, sei lá. Mas hoje em dia, até as crianças pequenas têm uma noção do que são esses micróbios. Elas sabem que elas não podem botar sujeira na boca porque tem bichinho. Elas têm uma noção bem básica da coisa. Quem sabe no futuro, as respostas para os nossos problemas vão parecer tão óbvias que daqui a 200 anos a solução para a desigualdade, a solução para as mudanças climáticas vai ser uma coisa que até uma criança de 4 anos tem uma noção. E que hoje para a gente é difícil, a gente não entende ainda. Esse é o papel dos jovens hoje em dia. Eles têm que ser melhores do que a gente. Eles têm que usar todos esses poderes para ver as coisas que a gente não consegue ver. E depois explicar pra gente. De um jeito que a gente entenda. Que a gente entenda.